Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite. Aqui quem fala na voz, Tenente R2 Leal, fundador do Precursor, essa plataforma que te dá diversas funcionalidades. Aqui dentro do Precursor temos aulas ao vivo de segunda a sexta-feira. Todas as segundas-feiras estamos chegando próximo de 2 meses completos de aula já. Aula de inglês, aula de Excel, aula de saúde mental e todas as quintas-feiras temos aqui o Papo de Precursor, que já falamos já sobre isso, porque não podemos nos esquecer das sextas-feiras, aquela aula especial para você, seu bisonho, recruta ou você que quer entrar no Exército Brasileiro, aula de instrução individual básica. Ah, se lá em 2014 existisse um precursor para me pagar todos os bizus de campo, de internato e tudo mais, me contar um pouco mais da carreira, um pouco mais das possibilidades. Se alguém tivesse aberto essa porta para mim antes, com certeza a minha vida seria mais fácil. Além de tudo isso que oferecemos para você, e se não quer perder nada, nos siga nas redes sociais, @Bizu do Precursor. Lá a gente tem a nossa agenda, a gente tem todas as novidades e, é claro, a gente apresenta todas as funcionalidades que temos dentro do nosso aplicativo. Sim, está acompanhando aqui a gente já há 2 meses e não sabia que a gente tem um aplicativo? Ele está disponível na Play Store e é uma ferramenta para você e facilitar o seu dia a dia do Exército Brasileiro para você militar, tá, rapaziada? O nosso principal pilar do aplicativo é a ferramenta do karaokê, onde temos todos os hinos, canções e canções do treinamento físico, tá? Para você aprender e também uma inteligência artificial que te paga o bizu. Ela puxa a canção para você, você responde e no final você entende se está sendo bom puxando a canção ou não está sendo bom puxando a canção. Feita essa apresentação aqui no 2x do WhatsApp para você aprender tudo que estamos falando sobre o precursor, às quinta-feiras temos o Papo de Veterano, que além de ser um podcast no qual sempre trazemos aqui um veterano, a gente também tem sempre um tema específico para ser abordado. E no dia de hoje eu tenho o prazer de trazer lá de 2015 o Cabo Bruno, e digo de 2015 porque vamos falar sobre isso também, porque o Bruno fez parte da minha primeira formação do então aspirante leal. Mas vamos aqui apresentar então o Bruno, hoje analista aí do Mercado Livre, certo? Brunão, conta mais um pouco sobre você, me conta o que fez o seu interesse do Exército, se é que existia lá em 2015. Fala, rapaziada, boa noite para todo mundo aí. Primeiro eu quero agradecer o Tenente Léo aí por essa oportunidade, parabenizar pelo projeto, que, pô, sensacional. Realmente, se tivesse o precursor lá em 2015, a minha vida ia ser muito mais fácil, né? Bom, mas vamos lá. Meu nome é Bruno, eu servi no 8º Batalhão de Polícia do Exército de 2015 até 2022. Eu saí como cabo, né? Eu me formei no curso de cabo em 2016, fui promovido, e aí decidi continuar alguns anos lá, né? Eu acho que de início, já para começar, né, a história lá do início mesmo, eu nunca tive essa vontade realmente de servir, foi mais por curiosidade, né? Eu lembro que em 2014 eu era jovem aprendiz na Porto Seguro, então eu trabalhava de social ali no 9º andar, trabalhava tranquilo, numa rotina administrativa, e aí chegou na época do alistamento. Na minha época a gente tinha que ir na junta militar, hoje em dia tem um centro lá, né, lá no Cambuci. Na minha época eu tinha que ir na junta militar, perto da prefeitura, para me alistar. E aí eu cheguei lá e na bizonhice, na curiosidade, falei, quero servir. E eu lembro que tinha mais uns 50 moleques lá comigo e eu fui o único que servir. E aí no final do dia, quando falaram, quem quer servir, aí eu levantei a mão, fui para um canto, só eu. Aí eu falei, putz, fiz merda, né? Mas aí já tinha dado nome já. Mas E o aí que me te trouxe levaram. esse interesse, Brunão? Já te cortando. Pô, pra falar a verdade, nem eu sei explicar direito. Foi naquele impulso de, quero conhecer alguma coisa diferente, quero ver como é que é, quero experimentar alguma coisa diferente aí na minha vida, porque, sabe, teve um dia que eu cheguei no trabalho lá na Porto Seguro, que é uma empresa excelente, mas a minha rotina ali, né, não se encaixava muito comigo, né? Teve um dia que eu olhei e falei, caramba, tô num trabalho legal,
tem uma prospecção aqui, né? Meu chefe é um cara muito gente boa, já me deu algumas dicas aqui sobre carreira. Mas será que é isso mesmo que eu quero contar quando eu tiver 80 anos, quando eu tiver neto, sei lá, que eu, pô, nada contra, né? Mas assim, na minha visão de vida, eu falei, caramba, eu quero fazer alguma coisa diferente, quero ter história para contar para os meus filhos e para os meus netos. E aí, justamente nesse período aí, pô, 17 anos, né? Não estava formando minhas ideias ainda. E aí surgiu essa oportunidade, né, no alistamento, e eu dei o nome, mas foi assim, muito no impulso. Não foi nada planejado, foi algo muito natural. E aí eu fui para fazer as próximas etapas do alistamento, já no 8º Batalhão de Polícia do Exército. E aí foi lá que eu vi, cara, isso aqui é isso que eu queria. Eu vi o pessoal correndo, vi o pessoal fardado ali, fazendo alguns treinamentos, vi viaturas, porque eu sou de Santa Catarina, mas na época eu estava morando na Zona Leste. E, nunca tinha visto uma viatura de polícia do Exército. Lá na minha cidade, em Joinville, tem um batalhão de infantaria, mas eu tive zero contato. Só passei na frente, só vi o muro. Então, esse primeiro contato com o militarismo foi no 8º BPE. E é ali que despertou meu interesse. Eu falei, pô, eu acho que é isso que eu quero. Pelo menos o ano obrigatório que eu vou passar. Cara, isso é muito importante e a gente faz questão de fazer isso. Eu, como André, né, antes da figura como precursor, a gente tenta trazer essa valorização do Exército, né? Ainda mais hoje, que a gente vive uma polarização por questões políticas e etc. Mas é difícil a gente ver um veterano falando do Exército, principalmente na função de civil, né? Então é por isso que a gente traz o papo de veterano também. Então a ideia aqui não é ser só um ensinamento para aquele cara recruta, o cara que quer entrar, mas também trazer essa valorização, né? A gente já teve outros veteranos aqui conversando e a grande maioria é exatamente isso. A gente nem sequer viu uma viatura na rua. Então, às vezes, o nosso primeiro contato é justamente no alistamento, né? Bom, aí você chegou lá, viu que era aquilo que queria do nada, nem sabia que eu queria, a sua expectativa e atendeu todas elas, e aí chegou lá no seu ano de formação, qual que foi aquele antes e depois, no sentido de olhar as pessoas fazendo, falar isso que eu quero, e depois do seu período básico como um todo ali, você falou, putz, era realmente isso ou não? Como é que foi? Cara, assim, um negócio que é interessante, Tenente, é que o pessoal que é civil, que nunca teve contato com o quartel, realmente não tem a visão do que é um quartel. Então, quando eu cheguei lá, primeiro período básico, é aquela ralação e tal, para a gente tirar o verniz de civil e virar militar. Essa parte, então, da postura de principalmente soldados antigos, tem soldados antigos que me formaram, cabos, sargentos, que, cara, eu me inspirei muito nele, principalmente soldados antigos. Posso até nomear aqui o Alexandre Cavalcante, que posteriormente viraram sargentos. Cara, eu olhava e falava, meu, eu quero ser igual esse cara. A postura, o padrão, o jeito que o cara falava, se portava. Então isso já despertou algo em mim de falar, pô, eu posso ser diferente e quero ser diferente do que eu era. Daquele antes do Bruno civil, que trabalhava numa função totalmente administrativa, para um Bruno militar que, meu, poderia ter um padrão diferente, né? E aí lá dentro que eu comecei a observar que, meu, o exército, ele não é só, digamos assim, só colocar a farda e vai. Tem funções, tem sessões, então você pode estar no quartel e fazer uma função, no caso como o Sargento Pimentel, que além de ser sargento, ele estava cumprindo uma função de tecnologia, estava fazendo a parte de informática. Eu vi que tinha ali o pelotão de investigações criminais, que foi o meu alvo, que depois eu consegui alcançar. Posteriormente tiveram os batedores, que, meu, eu acho que é o brilho dos olhos ali, né, da PE. E aí eu vi que, meu, tem sessões aqui onde eu posso me encaixar melhor, que eu posso fazer melhor. Isso despertou um interesse maior em mim. Tanto é que, por isso que eu fiquei 7 anos, né? Entrei na curiosidade e passei 7 anos da minha vida lá, muito bem vividos, né? E aqui eu vou te fazer duas perguntas diferentes. A primeira delas sendo, você poderia ter ficado 8 anos. O que te fez sair um ano antes? E a segunda é, qual foi a sua intenção aí de querer virar cabo, né? Afinal, você foi promovido. Tanto no sentido de o que você acha que fez o exército ter interesse em você ser promovido e o que te fez interesse em buscar essa promoção. Então vamos por partes. Primeira parte do cabo. Eu acho que é muito das pessoas que me formaram. Então eu lembro que quem me formou foi o Cabo Machado. E ele é um cara também que eu me espelhava muito. Era um cara de altíssimo padrão. Ele era do pique. Então Vou acho que até te também cortar muito por aqui, isso. hein? O Machado é uma das grandes inspirações. Tomara que esse vídeo chegue nele, vamos fazer acontecer. Do precursor, sabia? Mais pra frente eu conto o motivo, mas pode continuar aí. Legal. Não, ele é um cara fora da curva. Tinha o Cabo Eric também.
o Cabo Franco também, que é um amigo meu aí, também me inspirava muito nele. Então, acho que era muito de ver a postura do militar e falar, meu, eu quero ser igual o cara. Não só pelo cargo, não só pela função. Obviamente, tem a questão que, meu, você dá um passo acima, você não tá... Acho que na nossa vida a gente tem que ser assim, né? A gente não pode estar acostumado no patamar que a gente está. A gente tem que querer sempre um passo a mais. No caso, era recruta, ia virar soldado antigo, um passo a mais seria o cargo de cabo. E, meu, me inspirava nesses caras aí que são lendas do batalhão, né? Então, acho que é muito de me inspirar em certas pessoas, não só pelo cargo, não só pelo dinheiro, mas é muito de, meu, eu quero ser reconhecido como aquele cara é reconhecido. Eu quero que me enxerguem como eu enxergo aqueles caras, né? Deixa eu dar uma puxada pro app. De ter um precursor para te ensinar o caminho. Justamente, justamente. E o que te fez, então, sair um ano antes, sendo que você tinha a possibilidade de ficar 8 anos? O principal motivo foi pela minha faculdade, né? Durante o meu tempo de quartel, eu fiz ciências da computação e o estágio é obrigatório. E aí eu precisava sair para fazer um estágio, porque eu poderia tentar conseguir pelo batalhão, mas eu senti que não seria a experiência que eu precisava, porque eu ia para o mundo civil. Então, assim, eu já estava com 26 anos, e aí eu pensei, meu, se eu esperar achar com 27, primeiro que eu não vou conseguir terminar a faculdade, por causa do estágio, e, meu, já tem que conseguir uma experiência lá fora. Cara, Uma aqui experiência civil. eu vou puxar dois gatilhos também, que acho que faz muita... Antes da gente puxar para o tema principal do dia de hoje, é justamente esse ponto. Você acabou de citar o Pimentel, etc., que existia a possibilidade de fazer a sua área de formação dentro do quartel, mas você também citou a questão operacional. O que você acha que seria possível você fazer isso dentro do quartel, mas não sentiu a necessidade de por ver isso fora? Isso é legal falar para a rapaziada também nesse sentido. Se você puder contar um pouco aonde você achou que poderia ter lá a sua área dentro do quartel. E também depois a gente faz a parte da conversão. Mas o que você acha, principalmente para a rapaziada de ciências da computação e etc., o que existe dentro de um batalhão que ela consiga usar no dia a dia dela já pensando na transição? Bom, um batalhão de polícia do Exército, no nosso caso, né, mesmo que não fosse um batalhão voltado à tecnologia, ele tinha um servidor, ele tinha um banco de dados, ele tinha um site, tinha algumas informações ali que o batalhão precisa rodar com tecnologia. Então a gente tem os sistemas Cicapex, meu, um monte de sistema militar que são de tecnologia. Então talvez você não consiga entrar e não tenha uma área de desenvolvimento no quartel. Mas eu poderia chegar e dar essa ideia, falar assim, Pimentel, meu, quero refazer o site do batalhão, como é que a gente faz? É possível? Então, assim, é muito da proatividade. Um ponto também importante que, assim, que eu era do pelotão de investigações criminais, então, meu, eu era apaixonado pela minha rotina, pelo que eu fazia. Então, eu ficava um pouco com o coração na mão de, meu, tô aqui no quartel, mas estou fora do meu pelotão. Então, teve um pouco disso também. Eu confesso que teve um pouco do meu pessoal. Mas, assim, tem batalhões que são voltados só à tecnologia. Então, às vezes, o cara quer ser um militar de carreira, mas é apaixonado por tecnologia. Meu, tem o terceiro CTA, tem lá em Brasília, tem vários batalhões que são voltados à tecnologia, desenvolvimento de sistemas. Então, assim, resumindo, é possível, eu conseguiria realizar essa atividade, conseguiria realizar o meu estágio dentro do batalhão, é a minha atividade. Eu acho que talvez o que pesou um pouco mais ali foi o meu pessoal. Acho que foi. Esse aí a gente teve um papo semana passada também com o Sargento Vilagra. Não sei se você conheceu ele serviu na base. E ele falou justamente isso, mas foi o contrário no caso dele, né? Que ele se apegou tanto ao exército que daqui a pouco os 8 anos bateu na porta dele e falou: Migão, tchau, muito obrigado, né? Eu acho que isso é muito importante também para vocês aí que estão iniciando a carreira, pensar em já na sua transição e saber que aquilo que muitas vezes você gosta, como o Bruno citou a questão aí do pelotão de investigações criminais, pô, eu era amarradão pelo batedor também, mas saber que aquilo tem data de início e data de término, né? Isso é muito importante. Aí vem justamente o que a gente estava conversando sobre. Você decidiu sair um ano antes para fazer o seu estágio e seguiu na área de computação. Foi uma transição fácil, não foi fácil? Como que foi a procura por emprego? Você já foi direto para a sua área? Como é que foi isso? Bom, eu saí em agosto de 2022 e eu vou falar primeiro como é que foi e aí eu vou contar o por trás disso, né? Eu saí em agosto de 2022, foi agosto, 2 semanas depois que eu saí eu já estava empregado. E aí, assim, não tinha feito entrevista antes para esse emprego, eu fiz realmente logo depois que eu saí e consegui o emprego.
E aí alguém pode olhar e falar assim, caramba, que sorte, ou meu, Foi rápido. a área de tecnologia é muito boa, muito rápido, só que assim, em 2021, quando eu assinei meu engajamento, eu já tinha colocado na minha mente que eu ia sair em 2022. Então, a partir daí, eu comecei a me preparar, tanto financeiramente quanto tecnicamente. Então, assim, eu comecei a buscar alguns projetos, porque eu sou desenvolvedor front-end também. Então, eu comecei a buscar alguns projetos pessoais para realizar, para ter uma experiência na área. E também, meu, arrumei meu LinkedIn, arrumei meu currículo, fiz algumas entrevistas para ver como é que eu me saía, para ver como é que estava a área, qual o nível técnico que o pessoal pedia. Então, assim, foram 2 semanas que eu consegui o meu emprego. Foi praticamente uma férias. Eu saí do batalhão, 2 semanas, consegui um emprego, comecei em setembro. Mas a minha preparação para isso começou um ano antes. Lá Então, atrás. assim, É muito foi importante se preparar, né? E outra, é uma coisa você fazer entrevista sem precisar, né, daquele emprego propriamente dito, e outra coisa você fazer precisando, né? Então você já fez exatamente. várias entrevistas antes de chegar naquela final, certo? Exatamente, exatamente. É, esse fator aí de nervosismo, quando a gente tá fazendo uma entrevista, é um ponto muito importante, porque você perder uma entrevista por causa do seu nervosismo, eu acho que é um negócio que é muito pior do que você perder por nível técnico. Quando você perde por nível técnico, perfeito, vou me aperfeiçoar. Agora, quando você perde por nervosismo, você tá preparado, mas se embaralha na entrevista, meu, então é uma dica que eu já deixo pro pessoal que tá pensando em sair, pros temporários no geral, né? Porque uma hora ou outra, os 8 anos ou antes, vai chegar. Meu, já faz entrevista, treina, porque quando você realmente estiver na hora, tiver oportunidade, você vai fazer entrevista de uma forma tranquila, como se fosse uma conversa. E é isso que é o grande diferencial. E além disso, o que eu falo para todo mundo é: o seu currículo tem que estar sempre pronto e sempre atualizado. Se você é temporário, mas ainda estou terminando minha faculdade, não tem problema. O seu currículo tem que estar pronto para a oportunidade que bater na sua porta. E vou falar para vocês, o mercado procura muito veteranos, e está precisando muito de veteranos, principalmente o mercado de segurança. E aí eu puxo aqui, lá a sua primeira oportunidade, já era na mesma área que você trabalha hoje? Como é que é? Não, minha primeira oportunidade, e aí que tá um outro negócio legal, né? Você tá preparado e aceitar o desafio. Eu entrei numa empresa de pesquisa clínica na área de business intelligence. É como se fosse uma análise de dados ali mais robusta, né? Então eu não tinha muito conhecimento da área de saúde, na área de pesquisa clínica, e nem de business intelligence. Só que chegou a oportunidade, eu consegui me vender bem ali, né? Vender minhas soft skills, que nada mais são que os atributos da área afetiva que a gente aprende no quartel, que isso é muito importante. Consegui me vender bem ali, entrei no trabalho e, meu, sem estresse, sem medo, mergulhei de cabeça e consegui me desenvolver bem. Então, assim, primeira oportunidade foi numa área totalmente diferente da que eu conhecia, da que eu buscava e do que eu tinha experiência, que era de segurança por conta do quartel. Mas aí é um ponto muito importante, é você não ter medo de novas ferramentas, novas áreas. Meu, é mergulhar de cabeça e abraçar a oportunidade que vier. De sair da zona de conforto, né? De estar sempre ali Justamente. procurando. E é o que você comentou até no início, né? Lá você já soldado, já pensava, já se visava ali nos cabos e assim por diante, né? Sempre É. procurar se elevar. Mas me conta um pouco dessa sua primeira oportunidade até chegar onde você está hoje. Como é que foi esse caminho? Eu acho que outro ponto legal também, Tenente, para falar que assim, a preparação não só intelectual é importante, intelectual, emocional, mas financeira também. No quartel, na época, lá, o salário de cabo era uns 3.200. É um salário bom, não é o melhor salário do mundo, mas é um salário bom, ainda mais para um jovem ali, né? E eu me preparei durante esse ano, porque eu não sabia qual era a primeira oportunidade que ia chegar para mim. Chegou essa oportunidade, como estagiário, eu passei a ganhar R$ 1.000 por mês. E digo mais, né? É exatamente isso. Quando a gente fala de um salário de cabo, muitas vezes o cara ali com 20 anos já atinge essa graduação e sem experiência nenhuma, tanto às vezes, muitas vezes de trabalho mesmo, mas principalmente acadêmica, né? O cara consegue ganhar Exatamente. 3.200 sem nada de background acadêmico. Isso não existe no mercado corporativo, né? Não existe. No mínimo, a faculdade hoje em dia é o básico. O
Aí menos você um diz a bacharelado questão ali. do estágio, você recebia praticamente não, recebia menos da metade do que você estava recebendo, né? Menos a metade. Mas eu cheguei com tanta vontade de abraçar essas experiências, esse mercado novo, que eu falei na entrevista mesmo, eu falei, cara, tô disposto a, mesmo que seja de graça, tô disposto a ganhar experiência, porque eu tenho noção do meu potencial. Eu sei que aqui eu vou me desenvolver. Se eu não tiver uma oportunidade aqui, eu vou conseguir outro lugar muito melhor. Eu tô aqui para ganhar experiência, para trabalhar, para entregar resultado, mas estou disposto. E aí me contrataram, eu fiquei lá por 8 meses, mais ou Mas você menos. fez seu pé de meia para fazer esse tiro, Sim, digamos assim. já estava bem preparado, já. Tava bem preparado. Assim, não vou mentir, né? No final do 8º mês ali começou a dar uma apertada, né? Mas eu estava muito preparado, tá? Porque eu fiquei 1 ano em preparação, mais ou menos. Uhum. E aí eu fiquei até mais ou menos abril de 2022, de 2023, aliás, esse emprego. E é outro ponto importante que o Misael, que trabalha comigo hoje, que ele falou no último papo de veterano lá, network é muito importante. Network é diferente de amizade. Network é muito importante. E aí tem um grande amigo meu aí, o Evangelista, que também foi 2015 aí que o senhor formou. Ele tinha algum contato que estava precisando que tinha uma vaga em aberto. Ele me indicou, e aí eu entrei numa empresa chamada MEF, que é uma empresa que terceiriza serviços de tecnologia, e eu entrei nessa empresa para fazer o front-end do Santander. Então, meio que tudo que é santander.com.br alguma coisa, eu e o meu time que mexíamos. Né? Caramba. Então, Deixa eu te assim, cortar de novo aqui, porque justamente esse papo de networking. Logo que a gente sai do quartel, a gente faz essa transição, eu cheguei, por exemplo, no mercado, vi várias oportunidades. E a gente sempre busca as pessoas mais capacitadas, né? Que a gente lembra da época de quartel, que a gente teve essa oportunidade de trabalhar junto. Inclusive, eu acho que nessa mesma época eu te procurei também com uma oportunidade e você foi. já estava bem estabelecido, acho que acredito que já estava nessa transição, né? Mas é importante ressaltar para vocês, rapaziada, e o Misael disse isso no nosso último papo. Vocês estão sempre sendo observados, então dê sempre o seu melhor, mesmo na missão mais básica até a missão mais complexas, porque alguém vai lembrar de você. E esse alguém é aquela pessoa que do networking que vai te puxar. Então, só nesses últimos 2 minutos, a gente falou de 3 pessoas diferentes, que são 3 pessoas que nós temos um networking comum, né? Que no caso aqui a gente teve a oportunidade de servir junto. Mas muitas das vezes a pessoa vai lembrar de você, ah, fulano faz isso, vou chamar ele aqui. E foi o caso então do Bruno, que fez você chegar lá no Santander, e conta um pouquinho mais dessa experiência. Foi uma experiência bem legal, também não tem nada a ver com a área que eu tô hoje, né? E por isso que novamente eu falo que é importante você estar preparado e aceitar os desafios, sair da zona de conforto. Então eu comecei a trabalhar mais na parte de desenvolvimento, na parte de front-end, em todo o site do Santander. Então assim, na minha experiência anterior, eu trabalhava presencialmente todos os dias, de social. Já foi um choque, o cara de farda vai começar a trabalhar de social na Vila Olímpia. Mas beleza, aceitei o desafio. Essa minha segunda experiência, depois do quartel, eu já comecei a trabalhar um dia de escritório lá na Torre do Santander, lá no JK, e o resto de home office. Então, já saí de uma correria para algo mais tranquilo, mais adaptável, 3 assim, ambientes completamente diferentes numa janela de menos de 2 anos. totalmente diferente. E aí, Tenente, eu acho que é um negócio muito importante, que eu entendo que eu soube me vender bem nas entrevistas, e que todo militar tem, é a adaptabilidade. O soldado tá aqui, hoje ele tá fazendo um serviço no QG lá de abrir a P8, né? Nem sei se existe mais isso aí, mas ele tá fazendo a missão lá de abrir a P8, no outro dia ele tá de serviço no QG, depois no Forte, então assim, ele tem vários contatos com vários ambientes diferentes, várias pessoas, várias equipes, e desenrola. Só que Uhum. assim, às vezes tá tão na massa de, vou tirar um serviço, tá bom, que a pessoa esquece de tirar a cereja do bolo disso aí, O entendeu? aprendizado, né? O militar é O um grande. aprendizado. A resiliência que a gente aprende dentro do quartel de navegar em ambientes diferentes é incrível, né? Tô lendo os comentários aqui, até dei risada. O Kevin acabou de falar aqui, ó. Saiu da farda e foi pro beach tênis. Cara, mas Não, pô, beach eu tênis vou não. aproveitar essa frase, mas é muito boa. Você enfrentou alguma dificuldade, tanto do pessoal achar que você, por ser veterano, teria um perfil diferente? Ou você achou, e você mesmo encontrou essa dificuldade? Eu particularmente não.
né? O pessoal sempre me olha, acha que eu sou muito sério, que eu sou muito marrento, assim. Eu acho que é normal de todo ex-militar, de todo militar, né? Mas eu não senti dificuldade também, porque o quartel te dá esse verniz de ser um pouco mais parrudo, mas ele também te ensina a ter uma boa comunicação. Então, desde o período básico lá, quando a gente aperta o recruta para chegar, prestar continência, se apresentar, falar a frase certa, isso aí a gente já coloca na cabeça do recruta, meu, você tem que se comunicar bem, você tem que falar o que você quer, você tem que ser direto. Então, eu entendo que todo esse tempo de quartel também me preparou para ter uma boa comunicação. Então, apesar da primeira impressão ser assim, pô, o cara é sério, o cara é meio marrento, com a rotina a gente foi quebrando esse verniz, o pessoal viu que a comunicação é legal, então assim, eu não senti dificuldade nenhuma. Para mim E foi bem tranquilo. essa oportunidade que você se encontra hoje, aconteceu igual a essa anterior? Alguém bateu na sua porta e falou: "Opa, tem alguma coisa aqui?" Ou não, você buscou ela? Não, foi exatamente igual. Eu falei do evangelista, né, que me deu, que entrou em contato comigo. Ele é um cara, é o meu amigão aí. A gente serviu junto no mesmo período. Ele é do meu ano. E o Misael, ele é um cara que esteve aqui no último papo aí de veterano. Ele era soldado, acho que ele entrou em 2018 ou 2019, eu não me recordo agora. Eu já era cabo, já estava um pouco mais cansado lá. E assim, teve algum serviço que a gente trocou ideia, a gente conversou só. Ele estava de plantão, eu estava de cabo de dia, a gente começou a conversar, mas assim, a gente nunca teve muito contato, a gente nunca foi muito amigo lá dentro. E é exatamente aquilo que o senhor falou, né, Tenente? O network é muito isso aí. Você vai ser observado e uma hora pode ser que apareça uma oportunidade e a pessoa vai lembrar de você. E E foi da exatamente a mesma mesma coisa. e da mesma maneira que você teve as suas referências lá atrás, por você estar na função ali também, né, do comando e etcétera, ele te viu com alguma referência possivelmente, né? Sim, sim, exatamente. E aí surgiu uma oportunidade no Mercado Livre, na área de loss prevention, aí já é um pouco mais na área de segurança, mas também é totalmente diferente de tudo que eu tinha visto. Você passou de laboratório para banco, para depois para a área de segurança? Exatamente. Dentro da logística ainda, né? Que é um mundo totalmente novo para mim. Então, assim, isso foi num período, minha primeira experiência como estagiário foram 8 meses. E aí eu saí para entrar já nessa experiência da MEF, né, no Santander, e aí eu fiquei mais 10 meses, e aí já entrei no Mercado Livre. Então, assim, foram todos saltos, eu considero exponenciais, tanto de cargo quanto de remuneração. E, E foi nem 2 só. anos, hein, ainda não Não completou foi. 2 anos. Tem até aí outro Exatamente. comentário, o Leonardo Herman, monstro é Match, né? MEF Marketing. Math, muito bom. E deixou seu legado em todos os locais que você passou em menos de 2 anos e sempre de forma gradual, né, sempre crescendo aí. E o que te fez abraçar a área de segurança então? Aí sim chegamos na cereja do bolo do papo. Bom, eu recebi essa oportunidade. O Lucas entrou em contato comigo, né? Essa área de análise de dados em loss prevention. Eu confesso que eu não conhecia muito. Nas entrevistas que a Aline, né, que é a nossa líder aí, começou a conversar um pouco, me deu uma explanada um pouco sobre o que era isso. E aí, quando ela me explicou, eu pensei, cara, eu fiz isso durante 7 anos da minha vida. Loss prevention, prevenção à perda, segurança patrimonial. Cara, eu tirei serviço durante 7 anos. Então, assim, seria, eu acho que um desperdício eu pegar esses 7 anos de quartel e jogar fora, apesar de, o time da MEF aí, meus parceiraços aí, o Léo, pô, grande amigo meu, gostei muito da minha experiência lá, só que eu pensei, caramba, eu fiquei 7 anos tirando serviço, aprendendo rotinas de segurança, será que não vale a pena eu usar isso aqui nessa próxima experiência, nessa oportunidade? E aí eu decidi abraçar. E aí é um ponto muito legal também, porque, que nem a gente estava conversando antes de iniciar a live aqui, eu trabalho hoje, e aí outro ponto, né, eu estava numa experiência praticamente remota, trabalhava de casa, essa experiência do Mercado Livre, ela é 100% presencial, e eu trabalho das 10 da noite às 6h50, 7 horas da manhã. Então foi outra Terceiro mudança turno. radical, no terceiro turno. Então foi outra mudança radical, que eu decidi abraçar também muito por experimentar isso, né? Por viver isso. Cara, vamos lá, eu tenho essa experiência, eu acho que eu vou conseguir agregar muito aqui. Mergulhei de cabeça. Cara, esse é um dos outros grandes pilares que a gente tenta trazer com o precursor,
é unir esses dois lados da moeda, né? A indústria de segurança, que necessita de profissionais capacitados e veteranos do quartel enxergarem que aquele período que a gente passa lá dentro, muitas vezes de 8 anos, existem muitas coisas similares. Não que seja uma regra, tá? Você ir para a área de segurança, mas claramente que se você quiser, é uma transição mais fácil, né? Não que não exista a possibilidade, que nem o Bruno citou aqui, de outras áreas que ele passou, mas é uma transição mais tranquila, mais fácil, mais próxima da realidade que a gente vive na rotina do quartel. Aí então você chegou, mas o que, que você faz hoje que tem a ver com a sua formação acadêmica de ciências de dados com a sua situação hoje de loss prevention? O que, que você uniu esses dois mundos aí? Hoje em dia eu trabalho num centro de distribuição, né? Então, assim, é uma operação logística gigante do Mercado Livre, em volumetria é a maior da América Latina, se eu não me engano. Quantos E milhões de aí, pacotes já por dia? acho que o Kevin que vai saber, acho que a meta é uns 900 mil aí por dia. Caraca, Tá bem imagina alto, tá bem 900 alto. mil pacotinhos e eles são responsáveis para que ele chegue certinho na sua casa, hein, rapaziada? Olha que moral. O time é embaçado, o time é forte. E aí a gente observa várias oportunidades, né? Então, primeiro ponto, tudo, né, eu vou trazer um pouco da minha rotina e aí eu vou explanando um pouco sobre alguns pontos, né? Tudo que é pacote que passa dentro tem um step sistêmico. Então a gente consegue fazer esse rastreio. Essas informações, esses dados, eles são guardados em um banco de dados. Então a partir daí eu já consigo puxar e, por exemplo, uma televisão não foi entregue, vamos supor. Eu consigo puxar de um banco de dados e analisar. Pô, essa televisão aqui não chegou. Quantas televisões não estão chegando? Vamos supor. Quantas televisões não estão chegando no destino? Pô, elas estão seguindo qual rota? Tá sempre na mesma rota? É sempre o mesmo caminhão que dá sumiço? É sempre o mesmo motorista? Pô, nesse ponto aqui, tudo isso aí a gente puxa numa análise de dados. A gente puxa de um banco de dados e começa a analisar. Então é literalmente analisar dados, né? A partir daí a gente começa a ver, por exemplo, nesse ponto aqui o veículo, estou dando um exemplo bem prático, tá? O Claro. veículo, ele, na rota do Nordeste, nesse ponto aqui, o GPS para de funcionar. Pô, peraí, sempre nesse ponto? Será que não tem algo a mais aí, alguém agindo de má fé? A partir daí a gente começa a direcionar a operação a um caminho justamente para prevenir essas perdas. Então, pô, peraí, não pode ser normal a gente perder uma televisão por semana aqui nessa mesma rota. Então, essa parte tem a parte técnica de puxar os dados, construir dashboards, direcionar a operação, mas tem muita parte que é o que eu falei, pô, 7 anos de quartel, 7 anos de serviço, é analisar padrão. Você está aqui no seu quarto de hora, você está analisando padrões. Pô, ver essa pessoa aqui 3 vezes aqui no mesmo lugar, ver essa pessoa levantando o celular, tirando foto. É muito esse feeling de, vou analisar um padrão, entender o que está errado. Rapaziada, esse é um outro ponto muito importante que o Bruno trouxe. É você ter noção do que você faz, às vezes, de forma automática na sua rotina militar e trazer isso de forma mais prática, né, teórica, digamos assim, para o mundo civil, né? Com as palavras do mundo civil, digamos assim. Isso é muito importante no momento de entrevista, tá, pessoal? Então, se você acha aí que você está só puxando seu quarto de hora, que você não está fazendo nada de demais, olha nesses últimos 2 minutos, nessa última frase do Bruno, o quanto você pode trazer isso para uma realidade teórica de ciências de dados, análise de dados, né, principalmente, rotina de segurança, e você pode tirar ali, quando a gente fala do lado financeiro, de um pacote, digamos assim, de uma TV, que às vezes custa 5 mil reais, se o cara fez isso 3 vezes, já é 15 mil reais. Imagina o impacto que isso tem para uma operação, tirando todo o lado logístico ali, né? A gente está falando só do preço efetivamente daquele produto. Cara, isso é muito bacana, é uma área que eu gosto demais também, mas eu gostaria que você desse um exemplo para a gente, principalmente do que foi a sua maior dificuldade de levar para o Mercado Livre, no sentido de você teve a sua formação acadêmica, você teve a sua formação militar, o que, que você acha que tudo isso agregou para o negócio lá dentro? Eu posso dar um exemplo prático assim do que eu trouxe efetivamente, diretamente do quartel e ainda mais do serviço, que é a passagem de serviço. Que é um negócio que você fala, que saco, nada a ver passagem de serviço. Mas lá a gente trabalha em turnos, né? Então, é como se fosse uma rendição. Eu tô aqui, aí chega a minha hora de sair, vem outra equipe. O meu time, mais outras pessoas, né?
E a primeira coisa que eu falei foi, cara, a gente precisa colocar uma passagem de turno, como se fosse uma passagem de serviço. Então, esse foi já o primeiro ponto que eu posso te explicar que, cara, funciona, a gente utiliza no quartel, a gente está naquela memória muscular, a gente às vezes não liga, e que funciona muito bem aqui no mundo civil. Você vê que deu uma diferença muito boa ali na comunicação do time, né? E, de dificuldade que eu senti, eu acho que a maior dificuldade foi só aprender as ferramentas. Por incrível que pareça, foi mais a parte técnica. Porque, assim, a parte, que nem eu falei, 7 anos de quartel, não só 7, às vezes tem gente que serviu 5, 4, aprendeu muito mais coisas que eu. Mas esse tempo de quartel, se você conseguir extrair essas pontuações, se você conseguir extrair essas lições, você leva qualquer desafio, de letra. Tranquilo. Cara, agora eu achei muito legal também que você falou dos dois lados bem opostos, né? Talvez o lado prático que a gente tem no quartel, que falta aquele lado da tecnologia, foi o que mais te ajudou agora, e ao mesmo tempo você teve que somar, né, com o lado da tecnologia também. Isso é muito bacana, os dois opostos que se encontram e que fazem funcionar, né? Às vezes a gente precisa ser mais tecnológico, trazer tecnologia para a nossa realidade, só que às vezes a gente também precisa colocar o arroz com feijão, né? Trazer o lado prático para o nosso dia a dia. Cara, agora eu vou voltar alguns steps para trás para te perguntar justamente uma das primeiras coisas que você citou, que você falou lá que foi muito importante essa questão de apresentar, de falar, da comunicação. O que que você acha que o exército te amadureceu em termos de saber se comunicar? O fato de você ter sido cabo, de você comandar frações, as soft skills que você citou lá, que são os atributos da área afetiva que a gente tem dentro do quartel, o que isso te agregou para a sua transição para o mundo corporativo? Eu acho que o primeiro ponto é falar com clareza, então conseguir explanar as minhas ideias de uma forma clara, porque eu mesmo, quando era recruta, eu cheguei lá, gaguejava, travava, não conseguia desenvolver certas ideias. Então, o primeiro ponto que o quartel me desenvolveu muito bem foi transmitir as minhas ideias, conseguir ser claro e persuasivo também, né? Esse outro ponto de gestão de equipes. Pô, um cabo, ele comanda ali normalmente 4 soldados, mas nos serviços ele comanda 20, 21. Então você precisa chegar, explicar sua ideia para 20, 21 pessoas, que, outro ponto importante, estão cansados, eles sabem que vai ser um dia difícil, então você tem que, além de dar uma levantada na moral da galera, você tem que explicar suas ideias e como é que vai ser o serviço. Você tem que dar as diretrizes. O sargento, mesma coisa, enfim, todas as frações têm as suas funções. Às vezes o soldado antigo, durante o dia, tem que tirar falta, o capitão, às vezes, comandante de companhia, às vezes chega, e aí, soldado, cadê sua fração? Só tá você aqui. O soldado antigo se vira, desenrola, tira falta. Então, acho que esse pensamento rápido, ser claro e direto nas ideias, me ajudou muito, porque assim a gente consegue vender as nossas ideias, a gente consegue convencer pessoas, né? Isso no mundo civil é sensacional. Você chegar para uma pessoa, perguntar e ela responder não sei ou gaguejar, te passa já uma impressão negativa, te passa uma primeira impressão negativa. Agora, quando você pergunta para alguém que é claro, conciso, mesmo que ela não saiba, fala, não sei, vou pesquisar. Perfeito, você deu o seu ponto, conseguiu expressar a sua ideia. Perfeito. Então, esse amadurecimento de saber falar, saber me comunicar, o quartel me lapidou. Acho que foi excelente. Cara, muito bom. A gente já está caminhando para o fim aqui, a gente procura fazer aulas bem curtas, justamente para aproveitar o recruta, né? Às vezes no intervalo dele conseguir escutar e adaptar alguma coisa, algum ensino ali. Vou fazer, já caminhando para o final ainda, vou fazer uma partezinha ainda, vou estender um pouquinho, vou pedir licença para você. Mas normalmente a gente tem aquela pergunta final que é a mais desafiadora que a gente procura fazer. E para você eu trouxe uma especialíssima, tá? É uma que vem me Ixi. perguntando nesses 2 anos daí da minha transição pessoal, que acho que se encaixa muito com o nosso papo. A pergunta é, dentro do quartel, já que a gente tem nossa hierarquia, às vezes é muito mais fácil de comandar nossos subordinados. Então, por você ter sido cabo, era muito mais fácil você dar ordem para o soldado, ele vai executar, afinal ele é obrigado àquilo. Se ele não fizer, tem punições muito claras. E no mundo civil, que você não tem mais a figura de cabo, talvez você tenha sim a sua figura de analista e etc, tem a hierarquia dentro também, mas é muito diferente do mundo militar. Como que você faz então, para além da comunicação de ser claro com o seu subordinado, qual que é a grande diferença que você consegue trazer com toda a sua expertise, soft skills no mundo militar,
para trazer o pessoal para o seu lado? Cara, eu acho que é muito do poder de convencimento. É você realmente ser claro na sua ideia, transmitir firmeza, mas sem ser ignorante. Então, acho que a gente tem que levar para um lado um pouco mais, digamos, político, né? Então, vou dar um exemplo. No quartel, quando a gente recebe uma ordem ou entrega uma ordem, cumpra-se. Não tem ideia. Se você não cumprir a ordem, é punido e tal. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, na operação, né? A operação realmente é o time do Mercado Livre que faz a mágica acontecer, que manipula os pacotes, que coloca no caminhão, enfim. E aí tem algumas regras de segurança. Para a segurança da própria pessoa, pô, não pode entrar de corrente, por exemplo, se você entrar de corrente, você pode se machucar. E aí toda vez, mas por que eu não posso entrar de corrente? Por que eu não posso não sei o quê? E aí tem aquela palavra amigável de conhecimento. Fala, camarada, você não pode, porque senão você vai se machucar. Porque senão eu vou ser responsável pelo seu machucado. E eu não quero me ferrar por sua causa. E eu não quero que você se ferre. Então é muito desse... dançar conforme a música. Você ter o jogo certo de palavras, ter paciência. Porque realmente, no quartel, você falava uma, duas vezes, acabou. Né? No mundo civil não é assim. A gente tem que aprender a lidar com o mundo civil também, né? Principalmente o cara que acabou de sair do quartel. Então é muito de saber ser convincente. Cara, perfeito. Quando eu jogo a pergunta difícil para a pessoa, eu também, em contrapartida, de forma amigável, eu me dou um desafio. E sempre o meu desafio final é resumir todo o papo que a gente teve até então. Cara, antes de mais nada, tá? O Bruno é uma pessoa que eu tenho muita admiração desde sempre. Eu tenho um carinho principal para a turma de 2015. Afinal, aprendi muito com a rapaziada de 2015. Foi o que eu mais aprendi na real e tenho essa memória com toda essa galera aí. Então é muito bacana ter esse papo. Mas principalmente essa questão que ele chegou lá atrás falando, não tinha conhecimento sobre o exército. Chegou no primeiro dia, teve uma ótima primeira impressão. Na verdade, se encontrou naquilo, procurou dentro de referência, dentro de precursores, teve sempre aquela sua referência em ser algo a mais, de sair da zona de conforto. Aliás, zona de conforto foi uma palavra muito usada no papo de hoje, de você sair, buscar, mesmo que não esteja muito próximo da sua realidade, você aprender, porque isso que vai fazer com que você evolua na sua vida. Então, sempre que você sai da sua zona de conforto, talvez esteja lá o próximo passo para você evoluir. E além disso tudo, você agradecer as oportunidades que batem à sua porta, mas elas só aparecerão se você lá atrás ter tratado elas de forma equivalente, que é o famoso networking, o que a gente já citou aqui hoje também. Então, basicamente, hoje o papo foi sobre você construir perspectivas, você ter boas relações e sempre dar o seu máximo naquilo que você se dispõe, mas também querer ir além do seu máximo saindo da sua zona de conforto. E vou deixar um desafio final antes que você se despeça, Bruno, porque daí é um desafio pessoal para que você ajude a comunidade do Precursor. É você dar a sua relação da área de segurança. Afinal, você está conhecendo ela agora de forma recente também, da segurança corporativa. E convidar a galera para conhecer mais também e saber que segurança não é só portaria, não é só segurança patrimonial, saber que não é só vigilância, não é só monitoramento, mas tem, por exemplo, a análise de dados. Então, cabe a você agora, Brunão, vender a área de análise de dados na segurança e pode trazer com a sua realidade e função atual também, por favor. Bom, pessoal, principalmente voltado para o público que está no quartel, né? Ou saiu recentemente quem está na área de tecnologia. Cara, não joga fora a sua experiência de quartel. Vocês adquirem uma experiência incrível aí que o mundo civil precisa, principalmente a área de segurança. É o que vocês fazem todo dia, 24 horas por dia, né? E aliado à tecnologia, cara, você tem uma visão macro de tudo que está acontecendo. Então, ao invés de você observar só o que está acontecendo no seu posto, você tem a oportunidade de observar coisas que estão acontecendo no Brasil inteiro. E a partir daí usar a sua criatividade, que às vezes você não tem liberdade no quartel, devido às regulamentações, devido aos padrões militares. No mundo civil, aqui na área de segurança aqui fora, você vai ter essa oportunidade de juntar sua criatividade com a tecnologia, sua área técnica, com a sua experiência militar. Então, cara, você não vai ter limites aí para atuar, desde que seja para o bem, obviamente. E, seus horizontes vão se abrir de uma forma incrível. Eu falo por experiência própria, estou na minha primeira experiência com loss prevention, com a área de segurança, e não me arrependo em momento nenhum. Apesar de ser mais puxado, estou gostando muito da área,
às vezes eu até me sinto um pouco no quartel, porque o Lucas aí, que é do meu time, era militar, tem alguns líderes e algumas cadeiras acima que eram militares também. Então, meu, essa área está precisando de gente como vocês, ex-militares, militares que estão pensando em sair, e é isso aí. Se precisar de alguma coisa, a gente está esperando. Cara, que bacana. Vamos abrir para pergunta. Então, rapaziada, se vocês estão acompanhando, tem alguma pergunta, já vai jogando para a gente. Jorge, joga para a gente alguns comentários aí. Tem um pessoal agradecendo, falando que você é orgulho aí. Bastante gente que está acompanhando você, Brunão. E também, se a galera aí, já que você abriu, você que pediu, viu, Bruno? Não fui eu, não. Mas se o pessoal quiser saber da sua experiência, quiser conversar, o cara que está dentro do quartel está se interessando pela área de prevenção de perdas, como que eles fazem para te encontrar? LinkedIn, Instagram? Qual que é o melhor caminho? Pô, eu gosto muito de me comunicar sobre isso, eu gosto muito também de ser um farol, né? Assim como eu tive meus exemplos no passado, eu gosto de tentar ser exemplo para as pessoas. Então, meu nome não é difícil, é Bruno Biancalana. Se jogar no Instagram vai achar, se jogar no Facebook, no LinkedIn. Pode jogar onde achar melhor aí, pode entrar em contato. Estou aberto aí para ajudar quem precisar. Independente, sou recruta, sou soldado antigo, não sei o quê. Estou aqui para ajudar. E, só procurar, é só colocar Bruno Biancalana, não tem muito erro, não. Qualquer rede social aí vocês vão me achar. Eu senti uma dificuldade de você se expressar e eu sempre faço ao vivo o convite para a pessoa não ter como fugir, como eu fiz com o Misael. Como você tem essa vontade de ser uma referência, de ser um precursor, a gente vai abrir futuras mentorias para essa galera aí e você vai ser um dos convidados. E já que está ao vivo, a resposta já vai ser sim, certo? Claro, com certeza, pô. Tamo aí. Brincadeiras à parte, Brunão, muito obrigado pelo papo de hoje. Vamos fazer um papo só de Loss Prevention. A gente traz vocês aí, toda essa galera do MELI, que é demais, me amarro demais em todos vocês e toda a estrutura. Parabéns por essa carreira que você construiu, parabéns pela pessoa que você tem sido hoje e muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final aí para os bisonhos? Pô, rapaziada, papirem, aproveitem a experiência de ser militar, porque eu sinto saudades. Tem os pontos negativos, mas os pontos positivos superam. Absorva essa experiência e, cara, vai para cima. Não fica com medo do mundo civil. O mundo civil tá precisando de vocês. Se vocês quiserem sair, quem quiser continuar na carreira militar, excelente. Quem quiser continuar na área de tecnologia, sendo militar de carreira, tem muita área também. E, traça uma meta e vai para cima. É isso aí, rapaziada. Semana que vem teremos mais um Papo de Veterano muito bacana. Semana que vem vamos falar com o Joel, o gerente da Pinterest, também sobre análise de dados e informação. Será um papo muito bacana. Semana que vem vamos fazer um convite para um evento que o Precursor vai entrar de cabeça. Brunão, já está convidado, mas só semana Bora. que vem você vai ter que participar do papo para aprender mais sobre esse evento. E nos siga nas redes sociais para você não perder aula. Para não perder nada, para ter acesso a todas as aulas aqui, @Bizu do Precursor. Se você chegou hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Estamos quase chegando a 100 inscritos, que é a nossa meta para o nosso segundo mês. Rapaziada, muito obrigado por tudo. Uma ótima noite a todos e até mais. Tchau, tchau.